Olá pessoal, venho trazer aqui a minha opinião sobre a banlist que saiu agora. E a minha opinião ela é baseada muito na minha local, né? Então é no meu mundo, né? Eu não jogo de forma competitiva a nível alto e algumas vezes eu jogo só pelo Master Duel torneio, mas Master Duel é outro jogo, né? É outra banlist. Enfim, vamos lá. Foi bom porque o deck recente agora que está muito forte é o Snake Edge. Então é muito chato, né, pelo menos para mim como jogador, acabar de comprar um deck e 2, 3 meses depois ele ser banido, né? De certa forma. Então essa forma que a Konami fez de ser redundante, né, banir as viradas do deck ao invés de mexer no deck diretamente, é interessante para o jogador em si também, entendeu? Porque você fica com as cartas, você consegue fazer o deck rodar sem as cartas que foram banidas. Ele não mexeu na engine do deck. O Linkaribo é uma carta muito forte no deck, porque além dela fazer a poplar, né, ter praticamente duas funções, o Linkuribo também protege a Mascarena, que é uma das cartas, digamos que a segunda carta mais forte no turno do oponente, né? Tirando a princesa. Então, o Lincoln protegendo a Mascarena de ataque, isso já é muito chato. E tirando o Linkoribo, abre, assim, digamos, um buraco dentro do deck, né? Um buraco que dá pra contornar. Então eu achei sensacional o Linkoribo ser banido, né? Eu nem imaginava que, né, o Linkoribo poderia ser banido. A Barone e o Savage são cartas muito fáceis de fazer no jogo atual, né? São os melhores Omni-Negate do jogo. Normalmente, cartas que negam cartas, elas são neg efeito de monstro ou neg efeito de mágica armadilha. Dificilmente são Omni-Negate com tanta facilidade de fazer. E são dois Omni-Negate que são, esse aqui é muito forte, né? E ele acaba sendo forte demais, muito difícil de tirar por batalha. Ou ele vai negar alguma coisa, não tenho dúvida disso. E a Barone, além dela ser a Omni Negate, se tu vai pro segundo e faz Barone, ela ainda é um pop, né? Ela ainda é ela destrói uma carta ainda. Além de negar uma carta. Então ela é uma carta muito forte. Já a Sun Limite, né, é aquela história de Floodgate, né, cara? Banir Floodgate nunca é bom pro jogo em si. É muito interessante o jogo ele ser interativo. Ativa uma carta aqui, o oponente responde ali, aí, né, troca de interação. Quando o oponente ativa uma Floodgate, tipo a Summon Limite, se você não tiver resposta, você praticamente perdeu o jogo ali. Acabou o jogo para você. Então esse tipo de carta, eles não são muito legais no jogo. E eu concordo totalmente em tirar tudo quanto é Floodgate do jogo, né? Ou pelo menos limitar a uma ali, né? No mínimo que seja, né? Já que se não for para tirar do jogo, limita a um. Mas foi ótimo a ban dessa carta aqui também. Podiam ter banido outras ainda, como a Skill Green, né, que na minha opinião era para ser uma só. Apesar de a carta não estar sendo usada no meta, é uma Floodgate muito forte também. Quando ela está sendo usada, ela é muito forte. Né? A própria Anti-Spell Fragrance, que já vou chegar lá, era uma carta forte, né? Dependendo de como ela é aplicada, ela acaba sendo uma carta que também ganha o jogo, né? E é isso, a ban tá muito bom. Né? Aqui, bom, cara, eu não conheço muito o deck por L, né? Mas algumas vezes que eu joguei com o deck por L, ele é um deck relativamente fácil de jogar contra. É um deck forte, mas não é um deck, né, absurdo, né? E apesar de ele estar, mesmo com essa carta não estando, né, a 2 como ela está agora, é um deck relativamente que estava jogando, né?
Então, vou colocar essa carta 2 agora. Provavelmente na próxima, se o deck ganhar relevância, ela vai voltar a 1 ou ela vai vir a 3, se o deck não, de certa forma não vir a relevância, né, na minha opinião. E o Amadilon Knight é uma carta assim. Bom, digamos que. Não sei se no jogo atual o Amadilon Knight ele seria uma carta perigosa, mas ele já. Ele por si só ele é uma carta relativamente que pode trazer perigo para o jogo, né? Perigo, digo, é um card combo, né? Mas o Donkey Knight é um card combo muito forte. Porém, o jogo atual, ele pode não ser mais tão poderoso quanto ele parece. Pra mim, tá ótimo isso aí. Agora sobre a limitada, essa carta aqui, pra mim, essa carta aqui, não sei, cara. Não sei se essa carta aqui, ela ainda tem relevância, né? Ela era mais usada no Sword Soul. Não sei se ela teria relevância, né? Então, não tem muito comentário sobre essa carta. Essa aqui, né? Tá, bota os dragão tudo a 1 aí, depois tudo a 2, depois tudo a 3. Não vejo isso aqui mais como jogável no jogo atual. Já essa carta aqui, ela é forte. Essa carta é forte porque acaba entrando naquela situação, se você não tiver out para essa carta aqui, é muito difícil passar, entendeu? Muito difícil passar, porque ela não vai morrer por batalha, entendeu? E normalmente os decks hoje eles combam se eles conseguirem adicionar ali uma ou duas cartas no jogo. Então acaba que essa carta aqui acaba essa fusão aqui no Colossus acaba sendo muito forte. Eu preferi que tivesse sido mantido na banlist. O Kirin, bom, o Kirin é pêndulo, não tem deck de pêndulo relevante hoje. O Kirin vai dar um up aí nos pêndulos aí, tudo quanto é deck de pêndulo o Kirin vai entrar. Acho muito difícil o Kirin vinha fazer alguma coisa. É uma carta 1 por 1, né, praticamente. Apesar de ser uma carta forte, por ela não poder ser alvo, né. Esse é o grande ki do Kirin, né. É uma carta que não pode ser alvo. E essa carta aqui, bom, essa carta aqui, cara, ela é, ela é forte. Beleza, é um draw, né? Temos o Pistart A3 aí, tá, mas esse aqui é um card de campo, né? Normalmente alguns decks acabam podendo adicionar cartas de campo para mão ou ativando diretamente do deck. E então essa carta aqui eu fico meio assim, bom, é muito provável que é, algumas pessoas passem a usar ela, mas se bem pensando assim que alguns decks específicos, né, que adicionam campo e etc e tal, acabam usando essa carta. Mas acho que não vai ser usada assim, porque né, liberaram o Upstart A3 e ninguém tá usando o Upstart A3, exceto essa carta que vai ser boa para qual deck? Essa carta vai ser boa pro deck de Sky Strike, né? Sky Strike usa 3 Upstart, mas uma dessa aqui é muito interessante, né? Mas fora isso, não acho que ela venha a entrar num jogo não, assim de forma relevante. Talvez algum deck específico acabe usando, né? Como eu falei, tradicional campo, etc e tal. E essa carta aqui é aquela história, Floodgate. Essa, apesar dessa ser uma Floodgate bem específica, né? Acabar que hoje em dia os decks jogam muito com monstro, dá para tirar ela, dá para contornar em algumas situações, mas mesmo assim é uma carta forte. Ela com certeza também poderia ter sido banida, né? Não tem. É uma carta que em algumas situações ativou, ganhou. E é basicamente isso. Sobre as cartas livres, bom, isso aqui já também acho que já era para estar 3, acho que na lista passada já era para ter vindo logo a 3. Né? Essa carta já não é mais. O jogo atual já requer. Já tem como é que pode dizer? Um requinte de poder mais elevado do que essa carta. Sky Strike provavelmente vai voltar a aparecer por aí, né?
vai vir, provavelmente vai vir cartas novas aí do OCG para Sky Strike, né? Tem um monte de cartas do OCG que dá, a gente consegue ver aí pelos jogos online, cartas do OCG bem legalzinha para Sky Strike. Então, não acho que Sky Strike vai ser relevante para o meta, mas em locais Sky Strike vai continuar sendo um deck muito jogável. Como eu falei aqui, eu falo baseado no guia local. E o Malicious, bom, o Malicious saiu carta nova de Hero, né? O Malicious é uma carta que eu acho forte. Assim, é uma carta forte porque ela sozinha, ela é um Link 3, digamos, né? Ela sozinha, ela é um Link 3. Eu acho que ela vai passar a entrar em alguns decks que não tem nada a ver com Hero, né? Não tem nada a ver com essa situação, porque, como eu falei, ela sozinha ela é um Link 3. O Terrotop é uma carta boa, uma carta forte também, porque ele sozinho ele gera dois monstros quase que de graça, né? De graça porque você não perde seu normal som, não perde outro tipo de interação. E ele é uma carta que pode entrar como interação contra o oponente. É interessante a 3, mas não sei se vai ser relevante. Já esse deck, quando ele saiu, ele era muito, muito forte. Ele era muito forte. Só que hoje, né, como eu havia dito, o jogo está muito equilibrado. Né? Na minha opinião, o jogo está muito equilibrado. Os decks estão muito interativos. Então, acho que não muda nada para a Arpa. Tá? Então, a minha opinião foi essa. Eu gostaria que tivesse mais algumas cartas limitadas aqui. Eu queria que o Fenrir tivesse ido a 1. Queria que o Fenrir tivesse ido a 1. Ou o Fenrir tivesse ido a 2, pelo menos. Tá? Cara, porque pra mim o Fenrir, ele é uma carta que se o deck tem espaço, tem 3 espaços lá, você bota 3 Fenrir, mano. Porque o Fenrir é uma carta interativa, não importa, não importa. Ele entrou no campo, ele vai tomar interação e não tem jeito, tá? Então pra mim o Fenrir era pra ter ido. Acho também que uma carta também que poderia ter saído da lista aqui era a troca de corações. Ela poderia ter saído da lista, na minha opinião. É uma carta forte, beleza, mas ninguém tá usando isso de certa forma. Então ela meio que não tem muito relevância. Hoje em dia os decks eles estão mais focados em criar suas próprias jogadas, ele passar por cima das, o próprio deck em si já passa por cima das interações do oponente. Os decks estão muito consistentes, os decks estão muito fortes. Então foi essa a minha opinião, né? E falou, até a próxima.